Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica e hoje nós iremos então encerrar o estudo do sexto mandamento que nos ensina a não pecarmos contra a castidade. E hoje nós vamos então para a sétima parte do nosso estudo sobre o sexto mandamento. Se você ainda não assistiu às partes anteriores, eu convido você a retornar lá na nossa playlist sobre os 10 mandamentos e estudar então desde a primeira parte até esta que é a última, portanto, tá bom? Então hoje, mais uma vez, lembrando aqui, né, que hoje eu estou com um fundo diferente, né, parede aqui, é, e também lembrando você que eu estou gravando aqui na minha casa, então tem a janela aberta aqui, de repente você pode escutar algum barulho de moto passando, helicóptero passando, como eu sempre digo, né? Mas a gente está em casa, tá bom? O importante mesmo é o nosso conteúdo, aquilo que nós vamos estudar, que é tão importante para a nossa vida, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, né? Esta última parte do nosso sexto mandamento, fazendo a nossa oração inicial, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos nos colocar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e nós queremos, antes de tudo, agradecer a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esse dia, por Ele estar conosco neste momento. E nós queremos entregar a nosso Senhor a aula de hoje, tudo aquilo que nós falaremos, meditaremos, nós entregamos a Jesus e pedimos que a Santíssima Trindade possa fazer morada no nosso coração e que o próprio Espírito Santo que habita em nós possa nos conduzir em tudo aquilo que será dito, para que seja tudo conforme a vontade de nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então. Como eu iniciei dizendo aqui, nós iremos falar sobre o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, já na sétima parte, ok? Então vamos lá. Pegue o seu catecismo aí e nós vamos utilizar hoje os parágrafos do 2380 ao 2380 ao 2400, tá bom? Essa última parte sobre o não pecar contra a castidade, ok? Então vamos lá. O catecismo começa então falando, justamente neste primeiro parágrafo, 2380, sobre as ofensas à dignidade do matrimônio. Nós já vimos, nós já falamos nas outras partes da sacralidade que é esse sacramento, né, instituído por Deus, que é o matrimônio. A sacralidade do matrimônio. Foi o próprio Deus quem quis criar o matrimônio, que quis que homem e mulher unidos constituíssem uma família, gerando filhos, novos filhos para Deus. Né? Esse é o projeto original do coração de Deus. Nós vimos a dignidade do matrimônio. Agora nós vamos falar das ofensas ao matrimônio. Nós já esbarramos ali em algumas dessas ofensas, em outras partes desses vídeos, dessa série do Sexto Mandamento. Mas vamos começar falando então sobre o adultério. Olha só o que diz o Catecismo sobre o adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal, quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Então, adultério é isso. Quando uma das duas pessoas, ou as duas pessoas, são casadas, pode ser uma só casada, ela tem relação sexual com uma outra pessoa, aqui nós encontramos o adultério estabelecido. Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. Lembra que a gente falou que Jesus então levou à plenitude este mandamento dizendo o seguinte: olha, quem olha para uma mulher casada
com desejo de possuí-la, cobiçando, já está cometendo adultério no coração. Já cometeu adultério. E vice-versa, né? Uma mulher que olha para um homem casado, né, com esse desejo, já cometeu. Como a gente já falou, não é simplesmente você olhar para uma pessoa e achar a pessoa bonita, né? Isso é natural, isso é normal. Mas o problema é a gente se deixar levar pelos pensamentos e começar a criar coisa na nossa cabeça e até ter um plano, suscitar algum plano dentro de nós para colocarmos em prática aquela obra, o adultério, no caso, né? Então, se a gente fica cultivando isso, nós já cometemos adultério no coração. O Sexto Mandamento e o Novo Testamento proscrevem absolutamente o adultério. Então, tanto o Antigo quanto o Novo condenam o adultério. Os profetas do Antigo Testamento denunciavam já a sua gravidade, né? Mostravam que o adultério, vocês se lembram qual que era a pena no Antigo Testamento para quem fosse apanhado em adultério? Exatamente, o apedrejamento. Então, se uma pessoa fosse pega em adultério, ela era apedrejada publicamente. Temos aquele momento do Evangelho em que Jesus se depara com aquela mulher, as pessoas trazem para Jesus a mulher adúltera, e aí Jesus olha para aqueles homens e dizem: quem de vocês não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. E um por um vai saindo largando a pedra, e só fica Jesus e a mulher. E Jesus fala: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus trouxe para nós então a misericórdia, ainda que nós caiamos num pecado grave, ele nunca vai nos condenar, mas ele sempre estará aberto ao perdão, mas sempre com a recomendação para que nós não voltemos a cometer aquele pecado. Isso é importante. Também os profetas do Antigo Testamento viam no adultério a figura do pecado de idolatria, certo? Porque o que é idolatria? A idolatria é quando você troca Deus por um outro ídolo, quando você coloca alguém no lugar de Deus, quando nós colocamos alguém no lugar de Deus. Então, os profetas do Antigo Testamento comparavam o adultério à idolatria, ao pecado da idolatria, porque nós quebramos a aliança com alguém e colocamos uma outra pessoa na história, no lugar daquela pessoa a quem nós prometemos ser fiéis. Diz o parágrafo seguinte: o adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos. Por quê? Porque a pessoa se comprometeu a ser fiel àquela outra pessoa e aí, infelizmente, acabou traindo a confiança, certo? Acabou traindo a confiança. Então é um pecado aí que faz com que a pessoa rompa com seus compromissos. Fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. Então, quem é que sofre mais com isso? Quando há um adultério, quando há algo desse tipo no casamento? São os filhos. Os filhos acabam, muitas vezes por causa do divórcio, que é o próximo tópico que a gente vai falar, os filhos acabam crescendo sem ver os pais juntos. E isso traz um impacto, causa um impacto na vida das crianças muito grande, né? Então, aqueles que foram criados só pela mãe ou só pelo pai, alguns até mesmo apenas pela avó, né, ou por um outro parente, hoje a gente sabe que é moda as pessoas dizerem, né, que não importa quem que está ali, se é só a mãe, se é só o pai, essa é a família, claro. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a família constituída por Deus, que digamos é a família do coração de Deus, a família original, ela é pai, mãe e filhos. Se Deus assim o fez, é porque nós temos a necessidade de uma figura paterna, de uma figura materna, né? Cada um dos dois, o pai e a mãe, representam Deus de alguma forma, em algum aspecto. E nós, seres humanos, que somos filhos, nós necessitamos deste amparo paterno e materno. Nós precisamos das duas vias, né? E sempre fica um buraco, né? Alguém pode dizer: não, mas eu fui criado pela minha avó e fui muito bem criado. Mas, olha, faz falta um pai e uma mãe. E nós vemos isso acontecer, o impacto que isso causa nas crianças. Quantas crianças, e aqui eu vou entrar, obviamente, vou esbarrar num tema, né? Tem até crianças, isso os psicólogos podem até falar, tem crianças que desenvolvem até uma tendência homossexual, porque
não tiveram uma figura paterna, né? Não tiveram uma figura paterna e acabam buscando em outros homens, né? Ou o próprio homem, o menino lá, né? Ou a menina também, né? Que não teve a figura paterna também, pode tentar preencher essa lacuna que faz parte da essência humana, né? Eu não estou dizendo, obviamente aqui, me entenda, né? Não estou generalizando, dizendo que todo mundo é assim de forma alguma, mas a presença de um pai e de uma mãe fazem muita falta na vida de um filho, de um ser humano. E o mesmo, imaginem agora, né? Com casamento gay, imagina, homem com homem, imagina que confusão, que coisa esquisita na cabeça de uma criança, porque isso foge ao projeto original de Deus. Quando Deus criou a humanidade, Deus projetou, e Jesus veio para resgatar o projeto original. Por isso que a igreja é contra essas coisas, porque Jesus veio para resgatar o projeto original da família. E a gente precisa defender a família, segundo o coração de Deus, né? E isso aqui não é menosprezar ninguém. Isso é defender a verdade, né? A verdade nem sempre se encaixa com os nossos gostos, não é mesmo? Nem sempre aquilo que a gente faz se encaixa com a verdade, com aquilo que nós gostaríamos que fosse a verdade, mas a verdade, ela não é o que nós gostaríamos que fosse. A verdade, ela é por si mesma, certo? Então é importante a gente ressaltar isso aqui. Vamos lá. Depois nós temos o divórcio, que é o segundo problema. O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Lembra quando Jesus falou no Evangelho? Portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. O homem não separe o que Deus uniu, porque homem e mulher se tornam uma só carne, um só espírito, quando eles se unem em matrimônio. Então Jesus resgata isso, né? Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. Lembra que os caras questionam Jesus, mas Moisés permitiu lá que fosse dada uma carta de divórcio. Jesus falou, não, mas não foi assim desde o princípio. Isto é, não foi assim que Deus sonhou, não foi assim que Deus planejou e colocou em prática o seu projeto. Não foi assim que Deus fez. E Jesus vem resgatar, né, o projeto da Trindade, que é da família. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Até que a morte o separe, vai nos dizer o ministro da celebração. Aliás, o representante da igreja, né, o padre, porque os ministros do sacramento do matrimônio são os próprios noivos, né? Se você não sabe sobre isso, veja lá a nossa aula sobre o sacramento do matrimônio. Mas então o padre diz, ali a autoridade, em nome da igreja, até que a morte o separe. A única coisa que pode separar um casal é a morte, né? Então, se o casamento foi válido sacramentalmente, ele não pode ser destituído, certo? É até que a morte separe. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Depois você dá uma olhadinha no parágrafo 2383 e veja os cânons que tem aí no direito canônico referentes a isso. São alguns, eu não consigo ler agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Então, olha só, a gente sabe que hoje existe a nulidade matrimonial. Então, naquele momento em que está sendo celebrado o casamento, se um dos cônjuges, um dos noivos ali, não tiver a intenção de, por exemplo, ter filhos, se ele esconde, o padre pergunta, vocês aceitam receber os filhos que Deus lhes enviar? E alguém diz, sim, mas no coração está dizendo, não, aquele casamento não é válido. Então existem várias situações em que o casamento não é válido, tá? Se você também não sabe sobre isso, dá uma procuradinha depois sobre nulidade matrimonial. Significa que aquele casamento nunca aconteceu, nunca existiu, porque Deus só pode unir aquilo que está na verdade. Se alguém mentir ali, se alguém esconder a verdade, Deus não vai unir os dois. E aí o casamento simplesmente não existe. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. Continuando ainda, 2384. O divórcio é uma ofensa grave
a lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. Tá? Então a pessoa é casada na igreja bonitinho, ela rompe o seu compromisso, se separa e ela se une a uma outra pessoa, aquilo que é chamado de nova união. Diz aqui, ainda que a lei civil reconheça, a igreja não reconhece e, segundo a própria igreja, aumenta a gravidade da ruptura, porque aí acontece o adultério, né? O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Ok? Aí diz, olha só o que São Basílio dizia. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de uma outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido da outra, o marido de outra. Tá vendo como é sério? Então a igreja, porque a igreja ela segue aquilo que Nosso Senhor instituiu, se foi Deus quem falou para nós, que é assim, não é? Que quando as pessoas validamente unidas se separam e uma se relaciona com uma outra pessoa, se separa, aí vai, o homem vai lá e começa a ter um caso com uma outra mulher. Tanto ele quanto a outra mulher estão em adultério, tá bom? 2385 agora. O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Esta desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais e muitas vezes disputados entre eles, cada um dos cônjuges querendo os filhos para si, e por seu efeito de contágio que faz dele uma verdadeira praga social. Olha a palavra que o catecismo usa para o divórcio aqui, uma praga social, porque aí as pessoas casam, descasam, se unem de novo com outras, vão cometendo adultério. Isso vai abalando a estrutura da sociedade. A família é a base, né, da sociedade. A fase é a base onde nós aprendemos as coisas boas, as virtudes, o amor, e aí vai abalando as estruturas. Por isso que hoje a guerra que o maligno trava, a maior guerra é contra a família. Porque se destruir as famílias, meu irmão, minha irmã, acabou, né? Acabou. Então, a nossa luta, que não é contra homens de carne e sangue, como diz São Paulo, ela tem a ver com a família. Nós temos que defender a família. Mesmo que as pessoas olhem para nós, digam que nós somos, sei lá, nos ofendam, dizem que nós somos preconceituosos e tal. E na verdade não é nada disso. Nós amamos as pessoas, mas nós defendemos a verdade, né? Nós acreditamos no projeto original de Deus, porque senão vai virar uma bagunça. Hoje a gente tem homem com homem, mulher com mulher, a gente tem o poliamor, que quatro pessoas se casam, tem gente casando com árvore, tem gente casando com animal. Olha a bagunça que tudo isso pode se tornar. Então, é uma praga, diz o catecismo. Pode acontecer que um dos cônjuges que seja vítima inocente do divórcio decidido pela lei civil. Neste caso, ele não viola o preceito moral. Então, às vezes, a pessoa não queria se separar, mas o outro queria de todo jeito, e aí ele foi obrigado a se separar sem querer. Então, essa pessoa, diz o catecismo, não viola o preceito moral, né? Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói um casamento canonicamente válido. Você vê a diferença? Então tem a pessoa que não queria separar, tem aquela que é vítima, o outro abandonou, foi embora, sumiu, e aquela não queria, então ela não tem culpa, né? Vamos lá, outras ofensas à dignidade do casamento. No parágrafo 2387. É compreensível o drama de quem, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos de vida conjugal. Certo? Então a gente tem aqueles casos de poligamia. Então, vamos dizer, o cara era muçulmano, aí ele tinha 5 esposas, por exemplo, e teve um monte de filho com essas 5 esposas, e ele se converte ao catolicismo. Agora ele não pode mais ser polígamo, ele não pode mais casar com 5 mulheres, só pode uma. Mas olha o que o catecismo fala sobre isso, o cara se converte.
Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral, né? Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam com um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Então não pode ter um monte de mulher, é uma só. Não pode ter um monte de marido também, um só. O cristão que foi polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com suas antigas mulheres, bem para com os seus filhos. Então o cara se converte ao catolicismo, aí ele deixa todas as mulheres, ou fica com uma só que ele é obrigado a dar assistência a todas elas, e dar assistência a todos os filhos que ele concebeu. Olha como a igreja é sábia, né? E a gente tem um outro pecado, que é uma grande ofensa à castidade, à dignidade, à sacralidade do matrimônio, o incesto. O incesto designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins em grau que proíba entre eles o casamento. Então, o incesto é quando você tem relação sexual, por exemplo, o pai com a filha, o filho com a mãe. Deus nos livre disso, misericórdia, né? Mas é uma coisa terrível. Então, é totalmente proibido. Ou que tenha um grau de parentesco que os proíba casar. Tem o primo de primeiro grau. Não pode ter relação sexual com o primo de primeiro grau, né? Não pode. Então, isso é considerado incesto, tá? É a relação entre parentes. São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. Diz São Paulo: é geral ouvir-se falar do mau comportamento entre vós. Um dentre vós vive com a mulher de seu pai, ou seja, com a própria mãe. É preciso que, em nome do Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda de sua carne. Olha como São Paulo pega pesado com quem faz isso, né? O incesto corrompe as relações familiares, indica como que uma regressão à animalidade. Olha aqui que o catecismo fala. É como se o cara voltasse a ser bicho, porque os animais têm relação entre eles, né? Sendo ali o cachorrinho com a mãe, né? Etc, etc. E ele diz, se a gente faz isso, a gente volta ao nível de animal. Podemos ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. Então, por exemplo, a pessoa cuida lá, sei lá, tem um orfanato e a pessoa cuida daquelas crianças e tudo mais, e ela abusa de uma criança também. A gente chama mais de pedofilia, né? Mas alguém que fique responsável por aquela criança e tenha relação sexual é um pecado grave. A falta é acrescida, então, de um dano escandaloso causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, e de uma violação da responsabilidade educativa, né? Quantas e quantas crianças que desenvolvem vários problemas psíquicos e até físicos por terem sido abusadas quando eram crianças, né? Existe união livre, agora fala da união livre. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. Então, os caras se juntam, né? O homem e a mulher vão lá, se juntam, não querem casar, vivem numa relação sexual, vivem numa mesma casa, só que não querem criar o vínculo, né? Nem civil e nem com o sacramento do matrimônio, pelo sacramento do matrimônio. Então, aqui existe uma recusa, né? Olha só o que diz a igreja. A expressão é enganosa. Com efeito, que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam assim uma falta de confiança na outra, em si mesma ou no futuro? Certo? A expressão abrange situações diferentes. Olha quais situações entra essa tal da união livre. Concubinato, né? A gente tem as pessoas que moram juntas e não se casam. Recusa do casamento enquanto tal. A pessoa não quer casar, recusa mesmo, né? Porque não quer mesmo e fala abertamente que não quer. Incapacidade de assumir compromissos a longo prazo. Então a pessoa tem medo, ela fala assim, não vamos casar não, porque parece que quando casa dá errado. Não vamos não, porque a gente não sabe se vai dar certo também, então vamos ficar aqui, confortável, só nós dois, na nossa intimidade sexual, e aí depois, né, a gente fica assim, não precisa não, esse negócio de casamento aí, né, porque vai que não dá certo também lá na frente, aí é uma dor de cabeça. Então tem gente que não consegue assumir um compromisso a longo prazo. Geralmente essas pessoas já têm uma pretensão de, olha, se der algum probleminha lá, a gente separa e tá tudo certo e eu já vou para outro, né? Esse é um problema também.
Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia da família, enfraquecem o sentido da fidelidade, são contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento, sacramento do matrimônio. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Então quem vive assim não pode receber a Eucaristia porque está em pecado, tá bom? Quem vive relação sexual antes do casamento, ou mora junto, etc., e tem relação sexual, está em pecado, então precisa regularizar a situação para poder voltar a receber Jesus Eucarístico, né? Porque a gente está uma coisa é você pecar, ir lá, se arrepender, pedir perdão. Outra coisa é você estar numa situação meio até acomodado, você está acomodado, né? Está lá, vive junto e está tudo certo, e aí não pode comungar, tá bom? Precisa mudar a situação, resolver a situação. O melhor a se fazer é o quê? Procurar o sacramento do matrimônio. Agora, se acha que não vai dar conta lá na frente, melhor então separar. O que é melhor? Né? Viver junto ou receber Jesus Eucarístico? Né? Então, dá para fazer as duas coisas se tiver um plano. Quer saber? Vamos resolver a nossa situação? Vamos casar. Vamos lá, vamos receber o sacramento. A gente está junto, a gente se ama, vamos constituir uma família, vamos resolver o nosso caso. E vamos ser felizes. E vamos receber Jesus Eucarístico. Às vezes falta um pouquinho de coragem, de iniciativa, né? Talvez seja a sua situação. Faça isso, você vai ser muito mais feliz. E por fim, no parágrafo 2391, nós temos: muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência quando há intenção de se casar. Então fala assim, a gente pensa em casar, mas vamos fazer uma experiência antes. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher e, principalmente, protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Certo? Então, para a igreja não existe esse negócio de vamos fazer uma experiência para ver o que dá, vamos ficar junto, a gente vai como se a gente já fosse casado. E se der certo, a gente vai lá e vai... A igreja não permite isso, tá bom? É tudo ou nada. Ou você vai constituir uma família com a pessoa, vai casar, né? Vai crescer, ou vai ficar nessa coisa da experiência que a igreja não permite, tá bom? Então a igreja nos convida à maturidade do casamento, a maturidade que nos faz dar passos largos em direção às coisas de Deus e que vai nos fazer, com certeza, muito mais felizes do que se a gente viver essa vida assim, desse jeito, como se, né, a gente pode ficar experimentando as coisas. Não, né? O ser humano, ele busca uma doação total, laços duradouros. O ser humano não quer laços efêmeros. Pode ver, às vezes as pessoas se relacionam, fica um pouquinho e larga, parece que fica um vazio no coração dessas pessoas, parece que falta algo. Por quê? Porque a natureza humana exige de nós relacionamentos duradouros, a longo prazo. Tá? Então é isso o que a igreja vem nos convidar a resgatar. Tá bom? Então, gente, é isso. Espero que você tenha aproveitado essa nossa última aula sobre o sexto mandamento. Essa era a última parte mesmo. No próximo vídeo nós começaremos então a falar sobre o sétimo mandamento da lei de Deus. Tá bom? Então nós vamos encerrar aqui agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro, por tudo aquilo que foi falado aqui, que esteja no seu sagrado coração, esteja no imaculado coração de nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.